Na, na aula passada, então, eu dei início a uma atividade com vocês para a gente desenhar, então, as curvas de nível, tá? Essa atividade, tá? Ela vai ser um pouquinho extensa, porque são vários pontos. Então, eu vou fazer uma parte com vocês, e daí a outra parte eu vou dar como uma atividade de valendo nota daí, tá? Então, tem alguns que não estavam na outra aula, eu só vou, então, retomar rapidamente o enunciado do exercício. Vocês estão vendo a minha tela? Estão conseguindo ver o que eu compartilhei? Sim, pô. Tá ok. Sim. Tá jóia. Então, é assim, pessoal. O que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, e eu até coloquei esse exercício lá no Google Meet, seria, então, primeiramente, desenhar, né, a imagem numa escala. Uma escala 1 para 100 ou 1 para 50. Aqui é a imagem, então. Essa imagem que eu coloquei aqui, ela está fora de escala, tá? Então, vocês deveriam pegar uma folha, poderia ser uma folha A4 ou uma folha quadriculada, e fazer o desenho, tá? Nesse desenho, então, vocês fariam o quê? Vocês traçariam quadrados, primeiro um triângulo, um retângulo bem grande, que teria, então, vamos supor que vocês fizeram na escala 1 para 50, tá? 1 para 50. Então, cada quadrado desses aqui, a princípio, o desenho dele, na realidade, ele tem 20 metros, tá? Se a gente for, então, desenhar ele em escala, tá? Teria que ser 2 centímetros na escala 1 para 100 ou 4 centímetros na escala 1 para 50. Então, seriam o quê, ó? Se a gente for fazer na escala 1 para 50, são 4, 8, 12, 16 centímetros na horizontal, tá? E 24 centímetros na vertical, certo? 24 centímetros na vertical. Depois, então, a gente marca pontinhos aqui, ó, pontinhos a cada 4 centímetros, tá? Então, vocês fazem um retângulo grande de 16 por 24 centímetros, e depois vão marcando pontinhos de 4 em 4 centímetros, em toda a borda desse retângulo, tá? Marcando esses pontos, depois vocês só vão ligar eles, ó, fora, fora, tá? Com uma linha fora, fora, e aí, então, vai estar pronto o nosso desenho em escala. Bom, feito isso, que seria o primeiro passo da atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar, então, a fazer os cálculos das curvas, para verificar, então, em que ponto que essas curvas estão, tá? Bom, lá em cima no enunciado, a gente definiu quais seriam as nossas curvas. Então, ele pede para a gente fazer desenhos com uma equidistância vertical de 2 metros. O que quer dizer isso? Que as curvas, elas vão estar, cada curva de 2 em 2 metros. Então, se a gente inicia com a curva 11, por exemplo, a próxima curva será a curva 13, curva 15, curva 17, curva 19, 21, 23 e assim por diante. Poderíamos iniciar na curva 10, por exemplo? Sim, poderíamos. Daí nós teríamos a curva 10, 12, 14 e assim sucessivamente, tá? Como que a gente chegou nessa conclusão, então, de iniciar na curva 11? Eu estou explicando isso para vocês, porque se algum dia vocês tiverem que fazer, a gente olhou aqui, ó, pessoal, nesses dois pontos aqui, ó, entre o ponto 10 e o ponto 11,4. Então, qual curva que a gente tem entre 10 e 11,4? A curva 11. Depois a gente olha do 11,4 até o 13,1. Entre 11,4 e 13,1, a gente tem a curva 13. Agora, olhando aqui, qual que é a nossa próxima curva? Nossa próxima curva é a 15. Entre 13,1 e 14,8, a gente não tem curva. Por quê? Porque a próxima seria a 15, certo? Então, não temos nenhum ponto aqui. Vamos para o próximo.
Do 14,8 ao 16,4, nós temos a curva 15, agora sim. Bom, então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter, então, o ponto da curva 11, tá? A gente vai ter o ponto da curva 13 e o ponto da curva 15, tá? Então, esses são 3 cálculos que a gente tem que fazer. Bom, feito isso, até eu vou colocar um círculozinho aqui. Então, a gente vai ter um pontinho por aqui assim, que a gente vai ter que achar onde é que é. A gente vai ter, tá? Mais um pontinho, mais ou menos aqui assim. E mais um pontinho, mais ou menos aqui assim. Mas, prof, como assim mais ou menos, né? A gente vai ter que calcular esse mais ou menos quanto é que é. Bom, como que a gente vai fazer, então, esse cálculo? Daí, a gente vai partir para a interpolação, que é aquela regrinha que eu coloquei ali, a explicação, e eu vou explicar também para vocês como que faz. Bom, o primeiro ponto, então, é o seguinte. A gente vai ter, até ali eu coloquei assim, ó, na realidade, ó, eu coloquei na realidade o que a gente tem? 20 metros entre esses quadradinhos, tá? Mas no desenho, então, se a gente utilizar uma escala 1:50, quantos centímetros a gente vai ter do ponto 10 até o ponto 11,4? 4 centímetros, que é o que eu acabei de falar para vocês desenharem na escala 1:50. Quem desenhou na escala 1:100 vai ter quantos centímetros? 2. É bem certinho a metade, tá? Para a gente já chegar no valor correto, para a gente marcar esse ponto aqui, então, a gente já pode fazer o cálculo aqui em cima, ao invés de utilizar, então, os 20 metros, a gente já pode utilizar direto os 4 centímetros, que é o que a gente desenhou, tá? Bom, então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Ó, pegamos sempre os 2 pontos da extremidade, certo? Então, a gente tem o ponto 10 e o ponto 11,4. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma regrinha de 3 dizendo que de 11,4 até o 10, então a gente vai fazer 11,4, né? Ponto não, vírgula. 11,4 menos 10, é a primeira conta que a gente vai fazer. 11,4 menos 10 está para, então aqui está a nossa fórmula, ó. De 11,4 até 10, a gente vai ter, então, aqui eu tinha colocado 20 metros, né? Mas vamos, então, usar a nossa escala. A gente vai ter 4 centímetros. Aí, qual que é a curva? Então, aqui sempre vai os 2 pontos na extremidade. Aqui embaixo, sempre vai ir a curva que eu quero achar, menos o ponto bem da direita, ó. Esse pontinho aqui. Então, sempre é assim que eu vou utilizar. Para começar o cálculo, eu faço os 2 pontos da extremidade, está para 4, aqui em cima, está para 4, opa, aqui, assim como do 11 até o 10 está para x. Bom, iniciando os cálculos, então, 11,4 menos 10, eu vou ter 1,4, e 11 menos 10 eu vou ter 1. Então, aqui é onde a prof tinha colocado 20, agora a gente já pode colocar 4, que é o nosso desenho, como é que ele foi feito. Depois disso, então, eu faço multiplicação em x, então 11,4 vezes x vai dar... 1,4 vezes x vai dar 1,4x, e 1 vezes 4 vai dar, então, 4. E aí, depois, então, eu só faço a divisão. Como é que vai ficar? Vai ficar 4, então, dividido, tá? 4 dividido por 1,4. A gente vai ter 2,85 centímetros. Tá. Já calculei, então, o primeiro ponto. Então, essa vai ser a curva 11 que a gente está fazendo. Curva 11, tá? Só um minutinho, pessoal. Curva 11, tá? Deixa eu só desativar aqui meu WhatsApp Web para não dar barulho.
Minha curva 11 na horizontal. Curva 11 na horizontal. Perfeito. Então, já temos o primeiro ponto, tá? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Vamos olhar aqui no nosso desenho. Aqui. Ó. Bom, agora qual que vai ser a curva? Não vai mais ser a curva 11, vai ser a curva 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, ao invés de pegar o 11.4 e o 10, agora eu vou pegar o 11.4 e o 13.1. Então, é sempre os dois da ponta, os dois valores da ponta. Volto aqui. Vamos lá. Agora, o que a gente vai calcular, então? Agora vai ser a curva 13 na horizontal. Feito isso, então, tá aqui, ó, pessoal. 13.1 menos 11.4, ó, 13.1 menos 11.4 e 13 menos 11.4. Então, notem, eu sempre pego os dois da extremidade em cima, embaixo eu pego a curva que eu quero menos a extremidade da direita. Novamente, aqui eu vou alterar, porque a gente vai ter 4 centímetros. Então, aqui, 13.1 menos 11.4, eu vou ter 1.7. 13 menos 11.4, 1.6. E aqui, então, fica 4. Fazendo, então, 1.7 vezes x, 1.7x. Agora, eu vou refazer aqui o cálculo. 1.6 vezes 4, eu vou ter aqui, então, ao invés de 32, eu vou ter 6.4. E aqui, então, vai ficar 6.4 dividido por 1.7. 6.4 dividido por 1.7, isso vai me dar 3,76 centímetros, tá? 3,76 centímetros. Então, gente, é assim que eu vou fazer, tá? Bom, agora eu vou fazer mais um ponto aqui com vocês, para vocês entenderem. Eu vou fazer, então, agora, ó, a curva 15 na horizontal. Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui, tá? Isso aqui fazendo aqui no Word, ele tá dando bastante espaço, mas no caderno ele não vai ocupar tanto espaço. Então, agora vai ser a curva 15 na horizontal. Quais são os pontos que a gente tem, então? Ó, 16.4 menos 14.8. Então, deixa eu alterar aqui. 16,4 menos 14,8. Deixa eu arrumar aqui, então. 14,8. Está para 4, aqui não muda nada. Aqui eu coloco, então, 14,8, que sempre é, ó, podem notar que é sempre esse de cima que eu vou ocupar. E aqui, então, vai ser a minha curva 15, tá? Curva 15 que eu quero achar agora. Então, vamos lá. 16,4 menos 14,8 vai me dar 1,6 aqui em cima, 1,6. Quando eu digo ponto, é vírgula, tá, gente? E 15 menos 14,8, eu vou ter 0,2 aqui. 0,2. 0,2. 0,2 vezes 4, tá? Então, aqui vai dar 0,8. Aqui vai dar 1,6x, 1,6x. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 0,8 dividido por 1,6. Então, dividido por 1,6, 0,5 centímetros. Tá? 0,5. Deixa eu só conferir se tá certinho, então, esses cálculos. 16,4 menos 14,8. 15 menos 14,8, isso. Então, aqui vai dar 16,4 menos 14,8, 1,6, tá certo? E 0,2. Daí, fechou, tá? Então, aqui deu 0,5 centímetros. Beleza. Calculamos, então, as três curvas na horizontal, na primeira linha horizontal, na número 1. O que eu quero, então, agora, pessoal? Tá pronto, tá?
Eu vou ensinar vocês agora a fazer na vertical, porque a gente tem que fazer tanto na horizontal quanto na vertical. Prof, mas por que na vertical? Por quê? Porque a gente tem que ligar os pontos. Então, esse pontinho que eu vou colocar aqui, eu vou ligar aqui com o outro ponto da curva 11. E aí, então, eu vou fazer o desenho, tá? E assim por diante. Bom, por isso que a prof foi colocando aqui em cima, ó, curva 15 na horizontal, curva 13 na horizontal, foi colocando escrito horizontal, porque agora a gente vai calcular na vertical. E esses valores que a gente está calculando aqui, ó, pessoal, tá? O 3,76 centímetros, 2,85 centímetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar a minha régua depois, tá? Da minha reguinha lá, e eu vou posicionar ela no ponto aqui, no 10. Eu vou colocar aqui como sendo 0, tá? E vou puxar do 10 até a bolinha aqui, onde tem, que a prof colocou assim, a olho, né? Aí eu não fiz em escala aqui. Eu vou medir 2,85 centímetros. Bah, prof, mas 2,85 fica bem quebrado, né? Fica. Daí vocês podem colocar assim, ó. 2,9, 2 centímetros e 9 milímetros. Daí vocês puxam aqui, então, daqui para cá, 2,9 centímetros. Se a gente for pensar, se aqui tem 4, 2,9 é quase 3, né? Então, essa minha bolinha vem um pouquinho mais para cá, tá? Mas vocês façam com a régua, tá? Vocês façam com a régua, puxam, então, 2,9 até aqui. Depois, próximo ao valor que eu tenho é 3,76. Podem arredondar para 3,8. Bom, então, coloca aqui nesse ponto a régua, como aqui sendo 0, e puxa para cá, tá? 3,8. É quase na ponta aqui. Se a gente for analisar, fecha, né? Porque se a gente tem a curva 13,1 aqui, a 13 vai estar bem pertinho dele. Já aqui, pessoal, deu meio centímetro, não deu nem 1 centímetro. Então, vai ficar bem pertinho aqui, ó. Tá? Bem pertinho aqui. Pronto. Aí, agora, então, eu mais ou menos posicionei aqui os pontinhos, tá? Pra gente ter uma base depois de fazer o desenho da curva. O que eu sugiro vocês fazerem é o seguinte, pessoal. Façam todos os cálculos e depois começam a fazer o desenho. Quando vocês vão fazendo os cálculos, vão escrevendo isso aqui, ó, pessoal. Que curva que é, para vocês não se perderem também. Senão depois vocês não se acham no desenho. Eu gosto de fazer isso, tá? Para a gente não se perder. Agora, então, vamos iniciar na vertical, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou só locar os pontinhos para vocês verem mais ou menos onde estaria, então. Bom, olhando agora na vertical, entre 10 e 11,3, nós temos a curva 11, mais ou menos aqui. Agora aqui, olhando aqui, entre 11,4 e 13, olha só que legal, a curva 13 já está aqui, pessoal. Não precisamos calcular ela, então, ela já está exatamente aqui nesse ponto. Depois, entre a curva 13,1 e 14,7, vamos pensar, nós estamos falando da curva 15. Vai ter a curva 15 aqui? Aqui não vai ter. Então, não precisa calcular esse trechinho aqui. Agora, olhando aqui, entre 14,8 e 16,2, vou ter a curva 15? Aqui eu vou ter. Então, novamente, eu vou colocar um pontinho aqui. Ela vai estar mais ou menos aqui, porque ela vai estar bem próxima, né? Da curva 14,8. E depois aqui, entre a 16,4 e a 17,9, aqui surgiu uma nova curva, ó, a 17. Opa! A 17. Então, vai estar mais ou menos aqui, tá? Então, agora a gente faz os cálculos delas. Bom, daí agora o que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Vejam que agora a gente já tem 2 pontos, né, gente? 2 pontos a gente já tem. Então, o que vai... Deixa eu ver se vai dar certo aqui para eu tentar fazer esse desenho. Vamos ver se eu consigo aqui.
Bom, agora, então, eu já vou ter dois pontos nos quais, então, eu posso estar ligando, né, a minha, a minha curva, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer um tracinho aqui, vocês podem fazer a lápis mesmo em casa, tá? Que aí eu vou ter, então, ligado da curva 10 até desse ponto até esse ponto, que vai ser minha curva 11, tá? Aqui não, eu acho que eu vou fazer com uma linha mesmo que vai ficar melhor. Essa curva aí não tô me achando. Vamos lá, então. Aqui, ó, pessoal. Então, vocês vão pegar, podem fazer mais curvada aí na casa de vocês, com a mão é melhor, né? Vocês vão fazer, então. E aí, aqui, então, a gente teria a curva passando a curva 11. Depois, a gente vai ter, novamente, aqui passando a curva 13, tá? Lógico que a curva 13, pessoal, ela não vai acabar aqui, né? Ela vai seguir. Aqui termina, porque aqui terminou a nossa quadriculação. Mas aqui não. Aqui ainda a gente vai ter uma sequência da curva 13, tá? Aonde? Vou mostrar para vocês. Vai estar aqui, ó. 13 aqui. Entra aqui não vai ter, mas aqui vai ter a 13, ó. Então, ela vai seguir mais ou menos aqui para baixo, tá? Bom, se ela segue aqui para baixo, eu vou ter mais um ponto aqui no meio. Então, eu vou pegar e vou ter que fazer este cálculo aqui também, tá? Então, pego aqui e coloco aqui, tá? E aí, então, a minha linha, ela vai seguir até aqui embaixo, mais ou menos, tá? Por isso que a gente tem que fazer em curva, porque senão não fica bem reto, né? Tá? Vocês vão ligando os pontinhos, então. Ok, pessoal? Então, agora, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês pegam e copiam façam todos esses cálculos aqui, ó. Este, tá? Este aqui. Este aqui, então, que seria 16,2 menos 14,8, 17,9 menos 16,4. Então, vai ser este ponto aqui. Esse não precisa, porque esse aqui a gente já tem. Então, vamos fazer esses, vão ser vão ser 3 pontos na vertical, tá? Eu vou dar, então, aqui para vocês 5 minutinhos para vocês copiarem as contas, tá, pessoal? E aí, a gente já começa a fazer esses cálculos juntos. Pode ser? Sim, senhor. Mas tem como deixar lá para a gente só Sim, ver os valores? sim, eu vou colocar lá, tá? Só um minutinho, então.
Bom, voltando então, pessoal, eu vi que o Felipe, eu não tinha visto o que vocês escreveram no chat, porque eu estava compartilhando a tela, daí eu também não consigo ver, tá? Bom, o Felipe questionou o seguinte, prof, eu não entendi porque não vai um ponto entre a letra C e a B na horizontal. Vamos olhar. Letra B, B e C, B e C na horizontal. Ah, ok, tá. Então, assim, ó, Felipe, sempre tu tem que olhar o seguinte, pensa assim, ó, a gente está fazendo curvas de 2 em 2 metros. Então, as curvas que a gente tem que colocar aqui seria a curva 11, 13, 15, 15, 17 e assim por diante. Se a gente for olhar aqui, ó, números inteiros, vamos pensar o seguinte, entre 11,4 e 10, a gente tem o 11. Entre 13,1 e 11,4, a gente tem o 13. Porém, depois do 13, qual que é o próximo? O 15. Mas, então, entre o 14,8 e o 13,1, eu não tenho o 15. Tá, Felipe? Então, é por isso que a gente não faz nenhum ponto aqui. Agora, 15, ela vem estar aqui, ó, depois do 14,8 e antes do 16,4, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente não faz, então, entre B e C. Assim como, se a gente for olhar aqui, ó, aqui também, ó, o que aconteceu? Entre o D, né, aqui o D e o ponto 2, a gente já tem pronto a 13. Então, a gente novamente não vai ter que calcular. Bom, então, quais foram os pontos que a prof pediu para vocês calcularem? Este ponto aqui, este pontinho aqui e este aqui, tá? Tá, legal. Até vou tirar essas linhas aqui para vocês não confundirem, porque num primeiro momento vamos calcular todos os pontos. Então, agora a gente já tem 3 pontos calculados, tá? Este aqui e este aqui. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês as respostas, tá? Que eu já fiz aqui. Eu fiz de forma manual para não atrapalhar vocês. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo, tá? Vamos lá. Vamos passar a limpo aqui. Então, agora eu calculei curva 11 na vertical, tá? Vertical. Então, como é que foi na vertical? Olhando aqui. 11,3 menos 10. Então, 11,3 menos 10. E 11 menos 10. Então, 11,3 menos 10, eu vou ter 1,3 sobre 1. E aqui, então, vai ficar 1,3 igual a 4. 4 dividido por 1,3. Então, vai me dar uma resposta de 3,07. Ou 3,1. Posso arredondar para 3,1. Pronto. Curva 11 na vertical terminei. Na vertical agora. Agora eu vou para a próxima curva. Como o nosso desenho aqui, esse ponto aqui, ó, já tem, então eu já parto para o próximo. Quem que é o próximo? Eu tô olhando nessa linha, nessas linhas aqui, ó. Nessas linhas aqui, o 13 eu já tenho. Então, aqui, eu não tenho nada, ó. Tá? Não tenho nada. Venho para cá agora. Bom, aqui eu vou ter a 15. Então, vamos lá. Curva 15 na vertical. No primeiro momento, é meio, assim, chatinho de achar, meio difícil da gente enxergar esses pontos, tá? Mas depois que vocês fizerem vários, daí vocês vão começar a se localizar nesses pontos, tá? Então, aqui, eu vou ter 16,2 menos 14,8 e 15 menos 14,8. Que agora, então, eu vou ter a curva 15. 14,8. Isso aqui, então, vai me dar, em cima, 1,4 e embaixo 0,2. 0,2. E aqui, então, vai me dar 1,4x dividido por 0,8. E aí, o valor final, então, ficou 0,8 dividido por 1,4. Então, isso vai me dar uma resposta de 0,57 ou 0,60, tá?
Show. Agora, vamos para a próxima curva, que daí vai ser essa aqui, ó. Ó, entre o 16,4 e 17,9, então, vem a ser a minha curva 17 na vertical. Vertical. Bom, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 17,9 menos 16,4, 16,4. Aqui vai ficar 17 menos 16,4. Aqui em cima, então, vai ficar 1,5 e 0,6. Aqui vai ficar isso. Bom, aqui fica, então, 1,5 e aqui vai ficar 2,4. E aqui, então, vai ficar 2,4 dividido por 1,5. Pronto. Então, a minha resposta aqui vai ser 1,6, tá? Bom, pessoal, então agora a gente terminou, tá? Essa primeira parte aqui, ó. A gente já tem todos os pontos dessa primeira parte aqui. Agora, então, a gente inicia o quê? Novamente na horizontal, certo? Na horizontal a gente inicia de novo. Bom, vou pegar os pontinhos aqui para marcar para vocês, então, para vocês se acharem, ó. Vou estar ajudando vocês aqui. Então, olhando agora na linha 2, tá? Aqui, então, já tá a nossa curva 13. Entre o 14,7 e o 13, eu não tenho nada. Então, agora, eu vou, entre o 16,2 e o 14,7, eu vou ter a 15. Tá? Mais ou menos aqui. E entre o 16,2 e o 17,9, eu vou ter a curva 17. Mais ou menos aqui assim. Vocês façam depois bonitinho com a régua. Então, na realidade, eu tenho só 2 pontinhos para calcular aqui, né, gente? Ó, porque aqui já tá pronto, aqui não tem nada, então eu vou ter 2 pontinhos. Quais são esses 2 pontinhos? Curva 15 na horizontal e curva 17 na horizontal. Então, vamos lá pegar os pontos. Deixa eu pegar aqui uma cópia para ir preenchendo aqui com vocês. Então, eu vou ter a curva 15 na horizontal, tá? Na horizontal. E vou ter a curva 17 na horizontal. Não quer dizer, pessoal, que vocês têm que fazer como eu tô fazendo. Tipo assim, vocês podem daqui a pouco calcular todas as curvas na horizontal, depois todas as curvas na vertical, tá? Ou vocês podem fazer o cálculo de todas as curvas 11, de todas as curvas, dos pontos, no caso da curva 11, todos os pontos da curva 15, entende? Então, cada um pode ter seu método de fazer, tá? Os cálculos. Aqui, eu tô indo de cima para baixo, calculando todos os pontos, tá? Para já ter tudo pronto, já tô deixando todo o desenho pronto, tá? Mas não quer dizer que você tem que fazer como eu tô fazendo, tá? Eu, em outros anos, eu também fazia, eu ia calculando todas as 11, depois todas as 13, depois, né? Mas aqui, como o desenho é bastante comprido, eu tô fazendo passo a passo. Então, vamos copiar aqui os dados para a nossa curva 15 na horizontal. Como é que ficou, então? 16,2. 16,2 menos 14,4. 16,2 menos 14,4. Aqui, então, vai ser 15 menos 14,4. Então, 16,2 menos 14,4 vai dar 1,8. E, então, 15 menos 14,4 vai dar 0,6. Aqui vai ficar 1,8x. E aqui vai ficar 2,4. 6 vezes 4, 24, é. Aqui não mudou muito, ó. Então, ficou 2,4 dividido por 1,8. Qualquer coisa, pessoal, se tem alguém me acompanhando nos cálculos e percebeu que a prof cometeu algum erro, já me avisa, tá?
Oi. Ali, acho que não é 14,4, é 14,7. Ah, ó, viu? Vamos ver de novo, então. Vão me ajudando aí. Ah, viu? Olha só, é 14,7 mesmo, tá certo? Isso aí, pessoal. É bom vocês irem fazendo junto comigo, como eu tô fazendo aqui na hora. Então, vamos fazer de novo. 16,2 menos 14,7 vai dar 1,5, então, aqui. 1,5. E aqui, então, vai dar 0,3. Então, aqui, 0,3 vezes 1, o 4 vai dar 1,2. Já dá uma baita diferença, né? E aqui, então, vai ficar 1,2 dividido por 1,5. 0,8. E aí, o nosso próximo pontinho, então, vai ser a minha curva 17. Aqui, ó, esse aqui. Então, vamos lá. Aí, pessoal, assim, ó, enquanto eu vou copiando aqui, eu queria conversar com vocês uma situação assim, ó, até conversei com a Prof. Vânia já. Essa semana, quando a gente tiver a nossa aula presencial, eu quero fazer atividade de campo com vocês. Então, essa atividade aqui, eu vou passar para vocês irem fazendo em casa, tá? Vocês não dão bola que o Pedro Henrique tá dando uma choradinha, mas eu já vou lá atender ele. Tá. O que eu percebi? Que a Prof. Carol evoluiu muito com vocês na parte de construções. Ela já fez vários projetos, ela já deixou tudo bem adiantado. Porém, eu reparei que na de topografia ela não conseguiu fazer praticamente nada. Vocês fizeram aquele teodolito experimental, que foi bastante tempo que vocês levaram para fazer. E aí aconteceu que faltou bastante parte do conteúdo que eu preciso trabalhar com vocês, tá? Então, até eu queria ver com vocês, se vocês concordam, da gente dar um pega nessas aulas de topografia para a gente poder adiantar o conteúdo, senão vocês vão acabar ficando sem um monte de coisa, de conteúdos que eu ainda gostaria de passar, tá? E aí, então, assim, por exemplo, a próxima aula que nós teríamos seria a de construções. Aí, se vocês concordarem, a gente fazer, então, a marcação de todos os pontos que a gente tem para fazer, tá? Dessa curva aqui, para deixar tudo pronto, eu faço junto com vocês, vocês vão me acompanhando. E aí, pessoal, a gente não faz nada de construção essa semana. Por quê? Porque já deu o encaminhamento, tá? Para vocês fazerem o projeto de suínos. Então, quem não conseguiu, quem está enrolado no projeto de suínos, me procura no privado e a gente vai fazendo. Eu vou assessorando, no caso, né, individual, no privado daí. Pode ser assim, pessoal? O que vocês acham? Se estão escrevendo no chat, eu não estou enxergando. Pronto, já calculei aqui. Deixa eu ver. Pode ser, pessoal? Olá? Sim, Alguém? sim. Por mim pode sim. Porque vocês viram que é bem dificilzinho de fazer esses cálculos aqui de topografia para a gente se achar nos pontos, né? E aí, depois, construções, a gente vai fazendo o assessoramento individual, tá? Então, pessoal, assim, ó, eu vou encerrar a gravação, porque senão vai ficar muito extenso. E aí, a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutinhos.